a gente tem que pensar como que eles estão fazendo isso, né? Como que eles estão conseguindo convencer esses clientes. Parar de pensar, porque ele é um escritório grande, não sei o que, não. A gente pode fazer também, mas como que a gente vai fazer isso, né? Então, a muralha da China, eu fiquei chocado quando eu soube disso, porque eu não sabia. A muralha da China, ela é construída de taipa de pilão. Ela originalmente é feita de taipa, só que eles revestiram ela com pedra para que ela tivesse esse aspecto de fortaleza, né? Só que originalmente ela é feita de taipa. E é uma informação que eu trago para vocês, que está aqui no livro, porque é uma coisa, principalmente, que o cliente tem muito esse receio, né? De que taipa de pilão é algo muito frágil. A gente olha uma construção de terra e a gente acha que aquilo não vai durar, que é muito frágil, né? E aí, olha que argumento, né, que vocês podem trazer para o cliente, caso vocês um dia façam alguma construção assim, de que a muralha da China é feita de taipa. E essa informação está aqui no livro, tá? Para quem quiser depois pesquisar esse livro aqui, Como Construir com Terra. E o escritor é um escritor alemão, ele dá workshop aqui na América Latina. Bom, gente, então vamos lá. Eu falei para vocês que a muralha da China ela tem 4.000 anos, né? Então, só que a gente tem essa técnica datada há mais de 9.000 anos. Se acharam construções, né, fundações, na verdade, com essa técnica que é a taipa de pilão. Então é uma técnica milenar, né, é o que está aí, e hoje ela, não sei se vocês perceberam, mas ela está muito em voga, justamente por causa da sustentabilidade, né, e a gente vai conversar sobre isso. E aí uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: eu sou um arquiteto recém-formado, eu acho que vocês que estão aqui comigo, a gente está no mesmo campo de batalha. A gente sabe como que, principalmente se você é recém-formado, a gente sabe como que o cliente o cliente é difícil. Não porque ele é chato, essas coisas, mas porque de fato ele vem com algumas coisas alguns estereótipos da arquitetura, ou até algumas preconcepções, né, de que aquele material é melhor. E ele, de certa forma, até nem está errado, mas é porque é o que ele é o que ele tem de conhecimento. Então imaginem vocês o trabalho de convencer uma pessoa de que essa casa ele vai fazer. Imagina, você vai chegar para o cliente e falar assim: olha, vou fazer o seu projeto de terra. Ok? Provavelmente ele não vai lidar muito bem com isso, né? A não ser que seja um cliente muito, sei lá, gente, que tenha muito conhecimento, né? Mas geralmente eles não vão lidar muito bem com isso. Mas o questionamento que eu quero trazer aqui para vocês é por que esses arquitetos conseguem? E aí eu tô falando aqui especificamente da taipa, porque a gente tá, né, falando sobre um projeto de taipa, mas sobre outros sistemas, madeira laminada colada. E aí tem um mito da madeira laminada colada, que ela é perigosa, porque ela pode pegar fogo. Isso é um mito. Enfim, outros sistemas que talvez não são convencionais, entre aspas, e que o cliente vai ter uma certa rejeição automática. E aí, eu trago essa provocação aqui para vocês, para falar o que a gente já falou aqui algumas vezes, mas principalmente eu estava falando muito no YouTube isso, que é a gente identificar isso antes, né? E não estou falando aqui para a gente se vitimizar e falar: olha, meu Deus, como o cliente é chato, ele só quer fazer com tijolo cerâmico. Não, muito pelo contrário. Para que vocês entendam já isso de antemão. E quando vocês identificarem isso, né, o que eles no mercado chamam de dores, né? Então, imagina, o cliente acha que esse sistema ele é frágil. E aí você já vai na pré-apresentação, você identifica isso e mostra para ele que está lá a muralha da China. E você leva um livro para ele, né? Você não está tirando isso da sua cabeça, isso está aqui escrito. Tem um autor que falou sobre isso, tem pesquisas e tal. Então, quando você traz uma pré-apresentação para ele, já quebrando, né, essas pré-concepções dele, você provavelmente vai ter um índice de aprovação muito maior. E aí, tudo que eu já venho falando também com vocês aqui da apresentação do projeto, né? É importante que vocês tenham técnica aplicada à concepção do projeto, é importante que essas peças sejam bem representadas. Eu vejo muito esse erro, né? Porque o arquiteto acha que o cliente é leigo e ele não vai ter essa percepção, então apresenta um projeto de qualquer jeito, com render, só com render, ou, sabe? Aquela coisa assim, uma apresentação qualquer. E isso talvez pode funcionar para um projeto raso, mas quando você vai fazer um projeto potente, você, além de, né, você precisa evidenciar o seu projeto, né? Porque um projeto potente, ele vai ter muita coisa, ele vai ter uma boa história para contar, então você precisa evidenciar isso, mas para além disso, vai ter alguns desafios também, se você propor, por exemplo, um sistema construtivo que seja alternativo, né? Que não seja convencional. Você vai ter esse trabalho para convencer esse cliente que esse sistema que você está propondo é o melhor para ele.
Então, é só essa provocação que eu trago aqui para vocês pensem sobre isso. Mas não para que vocês, não dá para fazer. Dá para fazer, tá aí, eles estão fazendo, né? A gente tá aqui no campo de batalha, né? Parece que pra gente é meio impossível, mas não é. A gente tem que pensar como que eles estão fazendo isso, né? Como que eles estão conseguindo convencer esses clientes. Parar de pensar, porque ele é um escritório grande, não sei o que, não. A gente pode fazer também, mas como que a gente vai fazer isso, né? Então, eu acho que essas ferramentas de representação gráfica, elas são muito poderosas para isso, para convencer o cliente.